mais um. Fala galera, estamos começando mais um episódio do Roda Bíblica Podcast. Muito legal te encontrar por aqui novamente na nossa conversa semanal, naquela nossa mesa, no nosso bate-papo, para a gente poder conversar, trocar ideias, juntos aprender sobre muitos assuntos que tem sido a pauta aqui do Roda Bíblica, não é verdade? Colocar muita gente de pensamentos diferentes para conversar e a partir disso a gente poder aprender também. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou dar boa noite para os meus amigos também. E aí, Marcão, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo, o maior trabalhador desse Brasil. Verdade, cara. Estamos aqui mais uma vez, né? Então, faz tempo que eu não participo aí, né? O... Mas quando dá, a gente entra aí. Estou sempre participando, que vendo aqui, né? Sim. Editando também e tal. Mas hoje consegui estar aqui para dar aquela bagunçada, né, cara, É. na conversa aí, que eu não tenho responsabilidade mesmo, então fazer o quê? Já não me preocupo mais com os haters e tudo mais. Mas é bom que nós vamos poder tentar entender essa sua irresponsabilidade hoje, viu, Marcão? Verdade, Nós vamos chegar verdade. nisso daí também. E É, cara. O Danilo Gentili, uma vez um cara falou pra ele se ele se preocupa com a reputação dele. Ele falou, só se preocupa com a reputação quem tem reputação, mano. quem não tem, né, já era. É, Já. Boa, boa, Marcão. Tá demais. Esse Marco é demais, cara. Saudade dele. E aí, Vinícius, uma ótima noite para você também, meu irmão. Eu e você somos os caras mais da paz aqui, né? O Marco que gosta de bagunçar o coreto, cara. Pois é, salve senhores, mas é bom a presença, duas presenças especiais hoje, né? O Marco tá aqui com a... o Marco tá aqui com a gente, eu gosto sempre de ressaltar a presença feminina hoje, É, muito legal com a gente. hoje tem dois convidados no programa. É Boa, verdade. boa. boa, Vinícius mandou bem. Ô, Vinícius, aproveita antes da gente entrar na nossa conversa, meu irmão. Passa aí as nossas redes sociais, onde a galera vai encontrar o nosso trabalho, para a galera já seguir lá no canal do YouTube, curtir, todas essas coisas aí. Hoje eu me livrei da parte da apresentação, né? Graças a Deus, o cara veio, né? Gente, se você está assistindo ou ouvindo a gente, provavelmente você esteja no YouTube, no Spotify ou no Deezer. Se você está no YouTube ou em qualquer outra dessas redes, vai lá, joga na busca Rota Bíblica Podcast, é muito fácil de achar a gente. Já curte o vídeo, comenta, vai dando a sua opinião aí sobre o nosso bate-papo aqui. Hoje vai ter bastante coisa aí que talvez você tenha vivido ou viu alguém viver. Então já vai contando suas histórias, colocando suas dúvidas. Em algum momento, dessa vez ou numa próxima, com certeza, a gente vai tentar aí sanar as dúvidas, colocar aí as suas perguntas aqui também no nosso bate-papo. Já vai compartilhando, manda para os amigos, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, né? A gente tem vários outros convidados aí. Se você entrar lá na parte de vídeo, você vai ver uma série de convidados aí que a gente já fez, já entrevistou, já conversou e foi bastante legal. Então, no YouTube, no Spotify e no Deezer você acha pro Roda Bíblica Podcast. No Instagram, que é a nossa rede mais forte, que é onde você consegue entrar em contato com a gente mais fácil. Você vai lá e joga @Roda Bíblica Podcast também. Lá você manda uma mensagem para a gente, você vê todos os nossos convidados, tudo que a gente está fazendo aqui, o lugar que a gente tem essa interação maior, que a gente consegue conversar com você facilmente e o dia todo é no Instagram. Então, @Roda Bíblica Podcast. Muito bom, tá aí então todos os nossos endereços. Fique à vontade para nos contactar, para participar, para interagir aqui nas nossas conversas. Marcão, é a sua vez, meu irmão. Apresenta a nossa convidada de hoje, para a gente poder começar aí, que eu estou sentindo que está todo mundo angustiado para fazer as perguntas aí, para querer saber. Espero que não seja nada pessoal hoje, hein? Boa, legal. Antigamente você falava sobre psicologia com os evangélicos, com os cristãos, e alguns diziam assim, meu psicólogo é Jesus, né? Existe até um livro que fala assim, é Jesus o maior psicólogo que já existiu, né? E então, se há preconceito com a psicologia, acredito que no meio evangélico ele é um pouco maior ainda, né? Mas
em contraponto, a gente vê aparecendo muitos pastores que são psicólogos, vários pastores já cursando psicologia, né? Então, a nossa convidada hoje, ela é psicóloga, né? E cristã também. Então, Roda Bíblica tem aí hoje a honra de trazer a Georgia Souza. Bom, Ai, seja bem-vinda. obrigada. Obrigada, é um privilégio estar aqui participando com vocês. Espero poder contribuir, agregar informação e conhecimento e bora lá participar dessa roda bíblica aí com vocês. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Poxa, doutora, a gente que agradece o carinho, a atenção, né, com esses três doidos aqui, né? Espero que você consiga nos ajudar aí a endireitar as nossas cabeças. Mas antes de tudo, o Marco começou falando uma questão que eu vou pedir para você comentar, doutora, que ele falou que você é psicóloga e cristã. Isso é impossível, né? Mentira, né? Não pode ser isso, né? Isso não existe. Ou existe? Por que não? Claro que Ué, existe. o Marco até falou que é cheio de preconceito, que o cristão é só com Jesus, não tem psicólogo. Ele falou, então, ele que me induziu ao erro aqui, ó. Não, não. De fato, existe sim, e quando a gente fala, né, sobre esse tema, abranger sobre psicologia, hoje vem ganhando muito mais notoriedade, né? Falar sobre saúde mental, falar sobre terapia. Por quê? Porque a gente está vindo de uma geração hoje que vai ser pós-pandemia, e de fato vai trazer muitos impactos para essa próxima geração que vem no pós-pandemia. Então, quando a gente fala, o psicólogo, e quando a gente aprende, estuda muito isso na faculdade, né, sobre ateísmo, sobre filosofia, mitologia, enfim, tem tanta coisa, né, que dá para discorrer sobre o assunto da psicologia. Só que o foco da psicologia é o quê? É promover saúde mental. E o que a gente entende por saúde mental? É bem-estar. Bem-estar físico, psíquico e social. Então, aí a gente está falando sobre aprender a manejar nossas emoções, sobre desenvolver o autoconhecimento. Quais são os seus valores, os seus princípios de vida, o que norteia a sua vida? Por que algumas pessoas desenvolvem relações mais saudáveis, outras estão sempre em relacionamentos que são tóxicos? Então, assim, tudo está muito relacionado com a nossa saúde mental. E eu só desenvolvo um relacionamento saudável a partir do momento que eu tenho uma relação saudável intrapessoal. Ou seja, eu aprendo a manejar os meus sentimentos, as minhas emoções, aprendo, de fato, a lidar com as minhas frustrações. E tudo isso é o quê? É fruto de autoconhecimento. E aí, e a gente parte, hoje a gente fala muito isso, que a gente parte do princípio que a gente é corpo, mente e espírito. Não é só o espírito, mas a gente tem o corpo, a gente tem a nossa mente. E a própria ciência, né, já fala que assim, não tem como a gente tratar isso tudo separado, é tudo parte de um todo. Então, você pode cuidar do seu espírito, pode cuidar do seu corpo, mas se você não cuidar da sua mente, você não estará saudável. Então, é tudo parte de um todo para quê? Para que a gente viva bem com a gente mesmo. Então, vem ganhando cada vez mais um espaço maior, né? Falar sobre terapia, falar sobre saúde mental, justamente diante do cenário que a gente vem vivendo aí, né? Num pós-pandemia. Legal, interessante. Doutora, diferente assim, como a gente trabalha com um tempo e assim cada um faz uma pergunta, diferente de um programa de televisão, você vai ver que a gente não tem muito essa de deixar o assunto ir evoluindo. Então, às vezes, a gente já começa com o pé na porta, já assim, tipo, opa, caramba, deixou nem chegar lá, né? Tipo, não deu nem um Nem me aperto de mão. familiarizei, né? Não deu nem um aperto de mão primeiro. E então eu queria já vir com uma pergunta dessas, assim, que é mais pé na porta, que é o seguinte. Eu queria falar um pouco sobre a questão da castração religiosa num sentido de relacionamento. O que acontece? A religião tem aquela coisa tem a questão sexual, né? Assim, de dificultar um pouco a coisa do relacionamento, de deixar, colocar regras para o namoro, aí casamento, não sei o que lá. Isso daí, doutora, não prejudica também muita gente num sentido de fazer a pessoa quase achar que é errado
se relacionar com alguém. Digo assim, qual que é os efeitos negativos que pode ter essa castração religiosa no sentido de relacionamento, assim? Tá. Principalmente trazendo para o momento hoje. A gente vem numa modernidade, liberdade. Então, assim, o principal a gente tem que partir do princípio que o que é óbvio para mim não é óbvio para você. E aí a gente fala de gerações diferentes dos nossos pais, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, tudo isso vai evoluindo. Só que uma coisa importante a gente falar, quais são os valores de cada pessoa. Porque o que para mim pode ser algo no sentido de estar infringindo uma regra, uma religião, enfim, doutrina, o que for, para você pode ser não. Diante do meio que você cresceu. Porque a gente, de uma certa forma, a gente é fruto do meio que a gente convive. Isso é questão comportamental. Você vai refletir o comportamento, aquilo que você internalizou nos seus pensamentos. E aí, sejam os seus valores, seja a doutrina, seja o que de fato é importante para você. Só que quando a gente traz isso, vamos lá, pegar um exemplo prático aí dos nossos pais, que cresceu na igreja, que foi criado, cria um filho, a geração e hoje não quer. Não, mas tem liberdade de expressão, eu posso, existem outras coisas, isso não é errado, isso é certo. É difícil, de fato, lidar com isso hoje, porque a gente está no meio de uma geração que vem evoluindo. E aí, o que de fato acontece? Os valores também vão mudando. Então, essa parte da criação, de internalizar os valores, é algo que vai ser muito subjetivo. É muito de cada família. Então, assim, como eu vou falar para você que algo para você é errado, sendo que você cresceu num ambiente que aquilo não era errado? Entende? Não, mas não foi essa a minha pergunta. O que eu queria saber é o seguinte. Quais são os efeitos da religião na dinâmica de se relacionar das pessoas? Tipo assim, vamos supor, vou dar um exemplo prático. Isso, vai no prático aqui, se você não der um, eu dou um aqui que eu tô pensando já, vai. Vou dar um exemplo prático. O sexo, por muito tempo, foi colocado, tal, toda aquela questão de pecado envolvendo o sexo e tudo mais. E aí, dependendo da pessoa, ela pode criar um problema com o sexo que ainda casado, ela acha que o sexo é errado, por causa que a igreja, ela pega tanto nessa questão sexual ou nessa questão do casamento, que aquilo também pode ser colocado como um monstro, assim. Mas nesse lugar que eu queria que você comentasse. Ô, doutora, o varão não quer levar a varoa para orar antes, entendeu? Ele já tá querendo ir pros finalmente já, esse menino tá muito acelerado. Não é isso, não. Na verdade, eu acho que... que eu tô querendo sair um pouco do lugar comum, eu entendeu? sei, mano, eu tô te zoando, o que todo mundo fala, eu entendi. O que eu acho que ele tá falando é o quanto o sexo é prejudicado por causa disso. Sim, da religiosidade, porque da religião. Vai estar relacionado à crença, vai envolver um trauma. Isso aqui a gente está falando do sexo porque foi colocado como uma coisa ruim. Não pode porque vai trazer isso, vai trazer consequências negativas se você fizer. Então, de fato, isso acaba sendo internalizado como uma coisa ruim. E isso vai o quê? Fortalecer crenças. Que aí está muito relacionado ao nosso desenvolvimento pessoal. E isso vai acabar gerando o quê? Até trauma. A pessoa realmente vai se paralisar, ela não vai desenvolver relacionamento saudável, porque o sexo vai estar posterior ao relacionamento. Então, se eu me envolvo, se eu tiver um namorado, eu não vou querer fazer, porque a imagem que foi internalizada com relação ao sexo teve um peso muito mais negativo do que, de fato, amor, prazer, enfim, tudo isso que está envolvido. Então, isso está muito relacionado às crenças, porque todos nós, e aí a gente pode falar até dessas crenças, a gente carrega dentro da gente crenças. Sejam crenças fortalecedoras ou crenças limitantes. E de acordo com as experiências que a gente vai tendo, que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida, a gente fortalece e estimula essas crenças. No caso aqui, a gente está pegando sexo, ok, não pode, mas quer fazer, mas foi colocado como uma coisa ruim, negativa. De fato, vai ser. Não tem como essa pessoa se relacionar e entender que o sexo é algo bom. E aí, eu já iria um pouco mais além. Vai ter que passar por um processo de autoconhecimento, a gente fala de terapia mesmo, um setting terapêutico ali, para começar a entender o peso que aquilo se tornou para ela. Então, assim, tudo na vida
quando colocado de maneira muito negativa, traz consequências negativas, porque eu não vou querer aquilo, vai ser como se fosse uma aversão. E aí, o que afeta? Hoje a gente fala de sexo, aqui no exemplo em questão, mas está falando sobre relacionamentos, sobre o fato de você se envolver com alguém, sobre como que você vai entender o que é o sexo, qual que é o peso. Não, vai se tornar um tabu. Eu não vou poder fazer porque a minha vida inteira eu ouvi que aquilo era algo, e de fato eu acredito. Porque eu ouvi aquilo a vida toda. Então, vai ser de uma forma negativa mesmo. Não tem como o sexo ser visto, por melhor que seja a circunstância. Ai, fiz... Não vai ser bom. Porque todo o conceito que foi internalizado foi de modo negativo. Entendi. Doutora, mas como que a psicologia, no geral, consegue cuidar disso sem meio que afetar a liderança religiosa? Porque, por exemplo, você falou de crenças e que precisa de cuidado, precisa de terapia e tudo mais. Mas, enquanto isso, do outro lado, a igreja continua meio que forçando e falando, não pode, é ruim. Como que dá para manter os dois ali? Por isso que a gente separa, né? Aí tem todo um trabalho que é um pastor que vai fazer, no sentido de um aconselhamento espiritual, ali à luz da palavra. Por exemplo, eu atendo os meus pacientes, tenho ali no ambiente terapêutico, a maioria dos meus pacientes hoje são cristãos. Eu sou cristã, só que eu não posso me colocar ali numa forma de prestar um aconselhamento com base na Bíblia. Por mais que às vezes dê vontade de você orar com o paciente, falar alguma coisa, isso é antiético. Eu não posso ter isso como um norteador ali para o tratamento. Então, assim, o que é importante? O terapeuta falando para o paciente, vai se converter. Vai buscar Jesus, né? Vamos orar e tal. Enfim, mas não pode, porque não é esse o foco, né? Quando a gente está falando ali sobre saúde mental, e a gente tem isso como premissa, corpo, mente e espírito, qual que é o meu foco ali? É promover a saúde mental, é falar sobre saúde mental. E aí, o primeiro passo na terapia é o quê? É autoconhecimento. Esse paciente, antes da gente tratar qualquer tema, antes de discutir, enfim, promover qualquer reflexão, ele tem que entender quem ele é. Quais são os valores dele? O que de fato é importante para ele? Porque só depois, quando a gente define os valores e os princípios de cada paciente, a gente começa a avançar um pouquinho no estágio que aí a gente começa a falar sobre desenvolvimento pessoal. Ok? E se isso para você é importante, por que você não segue aqui dessa forma, então? Se isso para você tem relevância ou não tem relevância, então não é coerente você ter um comportamento que vá contrário a isso que você acredita. Por isso que trabalhar crenças e valores é o primeiro passo na terapia, quando a gente está ali no ambiente terapêutico. Eu achei interessante essa pergunta do Vinícius, porque, pelo que eu entendi, assim, tem vezes que a psicologia, de repente, pode bater de frente com a teologia, né? Ou não? Sim, não, acontece. Por isso que hoje, eu até enfatizo, realmente, de fato, os meus pacientes hoje, a grande parte são cristãos. São filhos de pastores, são ministros de louvor, são pessoas que estão envolvidas ali na igreja e falam, poxa, Georgia, eu já fui, conversei com o pastor, mas assim, tá sempre conduzindo para algo que é da Bíblia, tudo. Eu cresci na igreja a vida inteira, só que assim, eu tenho uma sensação que eu não tenho uma realização comigo, pessoal. Só que é algo que vai além da minha relação espiritual com Jesus, é uma questão minha. Eu preciso aprender a manejar as minhas emoções. Entende? Então, nesse ponto que eu falo que assim, ainda é um tabu mesmo, não é todo mundo que aceita assim Claro que a gente já vem ganhando um espaço muito maior quando a gente fala nessa questão de cristãos, né, de pessoas buscarem, mas ainda não se ganhou tanto espaço. Então, tem pessoas que de fato falam que é falta de fé, ou é pecado, enfim, buscar ajuda com psicólogo não vai resolver, tem que ler a Bíblia e se converter. E não é, sempre falo, é saúde mental. É aprender a, de fato, a lidar com as emoções, com os sentimentos e com as frustrações, porque a nossa vida é essa pressão constante. Qual que é a sua abordagem, Jorge? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Qual que é a sua abordagem? E aí, Marcão? Rapaz. Oi? Qual que é a sua... na terapia, qual que é a sua abordagem? Eu trabalho com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. A minha terapeuta também era TCC, Zeca, se você... Ah, meu Deus do céu. Não fala nem por que você começou. Depois nós vamos perguntar por que você começou, mas depois, mais pro final. E é uma terapia que tem embasamento científico, tá? É a única final. abordagem.
Na verdade, a pergunta vai ser melhor depois, que se você perguntar por que eu terminei, por que eu parei. Tá bom. Tá bom, depois eu pergunto. Ô, Jorge, até para complementar um pouquinho do que ambos disseram, isso tem muito a ver com um reforço que a própria religião tem que fazer de dominação. Aí, imputando, o Marco citou a questão do sexo, mas culpa de uma maneira geral. Então, quando você chega e fala para a gente aqui, olha, tem muito ministro de louvor, muito filho de pastor que vem conversar comigo, e eles fazem isso porque a religião, não sei se eu entendi direito, às vezes acaba oprimindo o indivíduo a criar asas. Então, a ideia da religião é deixar o indivíduo sempre preso aqui. E quando eu falo religião aqui, no mais querendo fazer referência a um sistema, né? Um sistema de dominação que vai prender a pessoa. Então, a pessoa não pode criar asas e sair por lá. Então, é culpa, são obrigações, tudo isso é muito reforçado ainda hoje? Ainda é. Porque quando a gente fala sobre esse sistema, religião não deixa de ser ali um sistema. Uhum. E hoje tem diversas, né? Tem diversas religiões, enfim. E isso acaba criando ali vários o quê? Padrões a serem seguidos. Então, se você não segue, se você não está enquadrado naquilo, você está fora. Então, quando a gente fala da religião, de fato acaba sendo esse sistema, porque além da religião, e aí quando eu me entendo e me olho como pessoa, peraí, mas por que eu sigo? Por que eu faço? Isso acaba limitando um pouco a nossa capacidade mesmo do nosso desenvolvimento, de pensar, de refletir, de crescer de fato. Uhum. É interessante mesmo. Essa coisa essa coisa do imaginário cristão e as marcas do imaginário religioso, né? E as marcas que ele faz no indivíduo, assim, eu acho muito interessante, né? Porque a gente vê que às vezes tem pessoas que elas já desconstruíram uma linha de pensamento, mas ela ainda carrega os preconceitos, né? Então, assim, ela não consegue desconstruir os preconceitos, no caso, né? Não sei se a doutora ainda tá aí, sumiu a imagem dela. Tá aí, doutora? Tô aqui sim, só desativei aqui para poder ficar melhor aqui. Tô ouvindo. Tá. Tá arrumando sua câmera, beleza. É que aí a gente já fala, será que caiu, né? Se cair, você esperar. Não, tô ouvindo. Então, e as marcas da religião, eu acho que na psique da pessoa, né, na forma de pensar, nos hábitos dela, eu acho que é uma das coisas assim que são mais cruéis, na minha opinião, sabe? Porque é complicado assim quando você vê que a pessoa ela deixou de acreditar em algumas coisas, mas ela não consegue ir além daquilo. Você entendeu? Ela não consegue. E é muito perigoso essa coisa igual a gente estava usando o exemplo da questão sexual, né? Mas coisas para a vida mesmo. Por você imagina um cara que ele foi ensinado, por exemplo, que usar calça é errado. Por mais que ele desconstrua, às vezes na mente dele, que usar calça é errado, às vezes quando ele coloca a calça, ele ainda sente um pouco de culpa por estar de calça, por causa que aquilo virou quase que um hábito do corpo. Não é uma convicção da mente, mas existe uma memória corporal também daquilo. E essa memória corporal, ela também tem a ver com a questão sexual, ela também tem a ver com várias questões. Então é muito cruel, assim, essa dominação psicológica, né? Perfeito, Marco. É isso mesmo. Porque, assim, tudo isso, o que acaba gerando? Traumas. E desconstruir isso é um trabalho de exercício mesmo, porque não é uma coisa simples, porque você levou uma vida para construir. E não vai ser 1, 2, 3 anos aí que você vai conseguir desconstruir isso. Porque o que isso faz, de fato? Isso distancia a gente da nossa essência. E aí, quando eu falo essência, eu estou falando do nosso eu mesmo. A gente perde a nossa autenticidade com base no que o outro colocou para a gente como sendo verdade. E eu internalizei aquilo. Por isso que usar calça, para mim, é no mínimo estranho. Nunca vai ser natural para mim, nesse exemplo que você trouxe, usar calça. Claro que aqui a gente está num exemplo assim. Mas em qualquer outra situação,
que aquilo seja colocado como algo errado, como algo que eu não deva fazer, como algo que não é para mim, como algo que eu nunca vou conseguir ser aquilo. Então, o que isso de fato faz? Fortalece essas crenças limitantes que a gente vai construindo sobre nós mesmos. E aí eu nunca vou me sentir, talvez, no sentido de merecer aquilo, de merecer algo, ou no sentido de poder usar algo, ou no sentido de poder fazer alguma coisa. Porque a minha vida inteira aquilo foi reforçado. E isso gera trauma. Eu vivencio isso muito com os pacientes na clínica, porque é um processo de desconstrução disso. Para quê? Para você começar a trabalhar a sua identidade. Não com base no que te falaram que era verdade ou que te ensinaram, mas com base no que você acredita, sobre quais são, de fato, ali os teus valores. Tem um texto, acho que é Atos capítulo 9, se não me engano, que é quando Deus ele pede para Pedro tem uma visão, né, de um lençol que desce do céu, e nesse lençol tem vários tipos de comidas, assim, de animais, que são animais assim que os judeus não comem, né? E aí Pedro tá com fome e Deus fala para Pedro, come. E aí Pedro fala para Deus assim, olha, eu não posso comer esse negócio porque é impuro, né? E aí Deus fala assim, Pedro, mas como é que você tá falando que é impuro o negócio que eu purifiquei? Então é engraçado que mostra assim que aquela convicção em Pedro, ela tá tão enraizada. Exatamente. Que até mesmo Deus falando para ele o contrário, ele ainda a construção histórica daquela verdade na cabeça dele é mais forte do que a opinião de Deus ainda. Então dá para ver o quanto é profundo isso, né? E como que a gente muda um comportamento? Por isso que a gente sempre reforça que a mudança é o quê? Sempre de dentro para fora. Eu não consigo simplesmente chegar para você, Marco, agora você tem que agir assim. Não, você primeiro tem que entender por que eu tenho que agir assim. Qual o embasamento para eu começar a ter essa atitude agora? Ou seja, quando a gente reforça que a mudança é sempre de dentro para fora, é o quê? Primeiro você muda o teu pensamento, a tua mentalidade, para depois isso refletir o teu comportamento. Então, o que o nosso comportamento ele vai ser? Um reflexo do nosso pensamento. De tudo aquilo que a gente internalizou, e aí seja ao longo da nossa vida, de tudo aquilo que a gente viveu, das nossas experiências. Então, para desconstruir, quando tem um comportamento que precisa ser mudado, é um trabalho, exige esforço, não é uma coisa simples. O Marco deu um exemplo legal e eu tô lendo um livro de uma psicóloga, diga-se de passagem. E essa psicóloga, ela, em algum momento do livro, ela cita que geralmente quando as pessoas estão falando algo sobre Deus, afirmando uma verdade daquilo que é a vontade de Deus, geralmente elas estão falando uma coisa da cabeça dela que ela acha que é uma vontade de Deus. E aí o Marco falou isso, que a verdade na cabeça de Pedro era tanta que talvez ele tinha aquilo que como era um negócio de Deus, assim, tipo, era a vontade de Deus, era aquilo para ele não comer. E eu queria entender como que a gente trabalha isso para entender como que a pessoa dá sinais de que ela montou uma coisa na cabeça dela, que ela fala aquilo como Deus, como que faz para consultar isso, para aconselhar isso, porque a pessoa está ali. Você não pode falar, não é Deus, ou pode, não sei. Como que trabalha isso? Questionar isso, né? Como que questiona uma coisa que a pessoa joga para Deus, né? É Deus, é da sua cabeça, cara. Então, e isso acaba sendo o quê? A gente não quer assumir responsabilidade. O que a gente quer? Sempre a gente quer justificar as nossas atitudes, eu quero arrumar alguém para justificar. Nesse caso, o que é mais fácil? Foi Deus. É sinal de Deus. Quanta coisa a gente vê? Foi um sinal de Deus. Será que é um sinal de Deus mesmo? Ou aquilo só reforça a ideia que você tem internalizado dentro de você? E isso é muito mais comum do que a gente imagina acontecer. Por quê? Eu quero sempre, principalmente quando se tratam de situações que exigem esforço, vamos lá, de decisões que a gente precisa tomar, de coisas que a gente precisa fazer, enfim, atitudes. Por quê? A gente parte do princípio que o nosso cérebro, ele quer poupar energia. A nossa mente, ela não quer fazer esforço para nada. Vamos lá, é um desafio até você criar disciplina, um exemplo prático, fazer atividade física. Num dia frio aí,
Mas atividade física hoje é fundamental para o nosso funcionamento, para o nosso bem-estar. Só que o nosso cérebro, como ele quer poupar energia, tudo que exige esforço da gente, ele vai poupar. E aí o que a gente fala? A gente começa a se tornar inseguro para tomar decisões, a gente começa a procrastinar, a gente vai se tornando procrastinador. Eu vou esperar um momento melhor, eu vou esperar o cenário perfeito, o momento ideal. Por quê? Porque o nosso cérebro não quer fazer esforço. E entender isso é um trabalho que eu faço muito com os pacientes na clínica, de entender a complexidade da nossa mente, como a nossa mente funciona. Para quê? Para que a gente possa manejar, de fato, com inteligência. Porque senão, a gente vai sempre jogar a culpa para um terceiro. E outro ponto, não tem como você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. A gente pode tentar, você insiste, pensa bem, será que isso é Deus mesmo ou é você que está querendo não fazer e querendo arrumar uma justificativa para a decisão que você precisa tomar? No mínimo, você leva a pessoa a refletir. Por quê? Tem pessoas que acreditam tanto naquilo e que não querem receber e se fecham para receber opinião. Criam mesmo, tem uma estrutura muito mais rígida para quê? Para ser ajudada, porque o que eu acredito é a verdade absoluta. Logo, eu não vou aceitar nenhuma opinião contrária ao que eu acredito. E existem pessoas assim, porque ela cria uma estrutura rígida ali que ela não vai estar aberta para te ouvir. E a gente está ali no ímpeto, você quer ajudar, mas como eu vou ajudar alguém que não quer ser ajudado ou que não reconhece que precisa de ajuda? Até porque ela não quer pensar, né? Tipo, digo Exatamente. assim, ela não quer ela não quer desconstruir esse próprio ídolo dela, né? Porque você imagina como é trabalhoso desconstruir. É cômodo, né? Continuar a acreditar, né? Mano, é muito trabalhoso desconstruir algo que você acreditou, sei lá, por 20 anos e você falar, poxa, isso que eu acreditava não era isso. É um grande esforço mental, né? É uma grande frustração. Exatamente. E a mente vai travar. Não, é melhor deixar, a vida inteira foi assim, a vida inteira eu acreditei, não vou mudar agora. Sou assim, esse é meu jeito, pronto e acabou. Ou sou 880. Então, são muitas afirmações que eu escuto, por quê? Porque tem aquela estrutura rígida, porque a mente já está num ponto ali que, assim, está dominando a pessoa. Então, quando você começa a entender, e por isso que eu falo que esse autoconhecimento, ele é fundamental para a gente viver bem, primeiro com a gente, porque eu só vou me relacionar bem com o mundo, com as pessoas ao meu redor, enfim, desenvolver relacionamentos saudáveis quando eu estiver bem comigo. E como que eu vou estar bem comigo? Me conhecendo. E isso é fruto de autoconhecimento. E aí faz com que a gente se posicione melhor, com que eu tenha decisões mais assertivas. Então, tudo é decorrente, mas o que é do autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não vou praticar empatia. Se eu não me conheço, eu vou me cobrar, a autoexigência vai vir, o sentimento de segurança. Eu vou ser dominada por todos esses sentimentos que eu não tenho manejo de desenvolver ali e de controlar. Eu vivi bastante isso de viver uma coisa assim, de falar assim, era verdade a vida inteira isso para mim. Mudou quando a primeira vez que eu entrei numa sala de teologia. Eu fiz seminário e a primeira vez que eu entrei, assim, os caras falaram umas coisas, eu falei, não é possível, eu aprendi isso a vida inteira. Aprendi errado. Diferente. Eu não estava sendo enganado, ninguém não. Exatamente. Logo eu. Eu seria enganado assim a vida inteira. Logo eu é maravilhoso. Logo eu, né? Exatamente. Porque aí tem o amor próprio. O amor próprio é confrontado também. Exatamente. Sem dúvida. Doutora, nessa linha, assim, a gente pode, principalmente do autoconhecimento, a gente pode falar que relacionamento é tão difícil porque as pessoas não se conhecem. E aí não só relacionamento amoroso, mas relacionamento interpessoal, profissional, de amizade. Tudo isso é muito difícil porque as pessoas não têm esse autoconhecimento. Sim. E principalmente hoje, né? A gente vive aí na era das redes sociais, tudo essa... E tem toda essa construção do eu. Mais que isso, já beira mais uma personalidade ali mais narcisista, né? Do eu posso. Hoje tem essa questão de Ho'oponopono, né? Que eu posso, eu consigo, eu faço. Tem toda essa ideia de pensamentos positivos, de que você tem que idealizar lá e todo dia pensar naquilo que aquilo vai acontecer. E isso acaba sendo uma positividade tóxica. O que acontece muito hoje, que eu vejo muito hoje, é essa questão da positividade tóxica. Porque acaba não sendo... Isso é psicologia também? É ciência ou não? Não, a positividade tóxica não. É um movimento aí que surgiu. Não tem nada embasado em nada. Tem a psicologia positiva, só que aqui a gente está falando desse pensamento de positivismo.
tá? É uma outra abordagem que tem a psicologia positiva. Inclusive, dentro da própria teologia, essa positividade, a coisa que a gente chama de teologia coaching, ela tá bem forte também. Exatamente. E isso acaba trazendo na gente o quê? Frustrações. Porque a gente vê, poxa, mas eu não consigo pensar isso. Logo, se eu não pensar isso, isso não vai acontecer. Só que isso tira a gente do foco de, peraí, se eu ficar só pensando e não começar a reagir e ter ação, nada vai cair do céu, não. Deus faz a parte dele, só que se eu não fizer a minha parte aqui, as coisas não acontecem. Né? Então, pensar, hoje, a gente está muito nessa era dessa positividade tóxica, porque é algo tóxico. Você olha aí, é e principalmente nas redes, né? A gente olha ali, é tudo com tanta perfeição, e você pode, todo mundo tem que chegar aí no primeiro milhão, e você tem que trabalhar, e tem que fazer isso. Se você não se enquadra naquilo, você está fora. E aí, o que já vem? Já bate a autocobrança. Nossa, eu não tenho. Todo mundo aí com 20 e poucos anos já chegando no primeiro milhão, e ganhando, e fazendo, e conquistando isso, e nada disso acontece comigo. E aí o que gera? Comparação, gera insegurança, e tudo isso faz com que a nossa autoestima vai lá embaixo, nosso amor próprio fique lá embaixo. E o que acontece? A gente se distancia cada vez mais da nossa essência, do nosso eu, e a gente perde a nossa identidade. Por isso que para voltar esse processo é tão longo, porque imagina quantas camadas a gente vai criando que distancia. Pensa numa criança. A criança só quer o quê? Só quer brincar. Só quer brincar, não tem maldade, tá ali, só está vivendo a essência dela. E com o passar do nosso crescimento, das responsabilidades que surgem, tudo isso distancia a gente da nossa essência. E aí a gente passa a não ter mais momentos de solitude, que eu falo que isso é uma coisa muito importante. E é muito diferente a gente falar de solitude com solidão. Por quê? Solidão é, de fato, você se sentir sozinho ali. Estou num vazio, quero ficar sozinho, não quero ninguém. Agora, solitude é você aprender a curtir sua própria companhia. Estou sozinho, o que eu vou fazer? Vou ouvir uma música, vou fazer algo para mim, vou ler um livro, vou fazer uma oração, enfim, vou fortalecer o meu relacionamento intrapessoal. E a nossa rotina hoje, é tão acelerada que são poucos os momentos que a gente separa para isso. É tanta coisa que vem na nossa cabeça, em mente, né? Que aí, tipo, às vezes a gente fica até, né? Enquanto você tá falando aqui, a gente também tá... Eu tô vendo, vocês estão muito pensativos, nossa. Pensando em várias coisas e viajando, né? Eu me ligo muito nesse lance de autoestima. Eu me interesso muito por esse assunto e eu acho que é um assunto até meio complexo, né? Porque não necessariamente a autoestima tem a ver com o que as pessoas estão vendo, né? Exatamente. Por exemplo, tem gente que é bonita, vai assim, sei lá, todo mundo acha essa pessoa bonita, mas ela não tem autoestima, né? Exatamente. E tem gente que não é bonita e tem autoestima, né? Esse sou eu. E eu queria que você explicasse como é que funciona, cara. o que de fato é a autoestima e, por exemplo, o que seria considerado uma autoestima ok, assim, que seria o desejável para todo mundo? Quando a gente fala sobre autoestima, o que é? Vamos definir autoestima. É a visão que eu tenho da minha própria autoimagem, a maneira com que eu me enxergo. E aí eu estou falando não só do externo, mas muito mais do interno, sobre as minhas capacidades de resolver problemas, sobre os meus enfrentamentos, sejam com as situações da vida, seja com as minhas emoções, com os meus sentimentos. E a autoestima, ela muda a nossa relação. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma autoestima, ela vai ser uma pessoa mais otimista. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela vai ser uma pessoa mais confiante das capacidades dela. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela vai saber se posicionar com mais segurança. Por quê? Eu sei quem eu sou. E aí eu amo falar sobre autoconhecimento, gente, porque está tudo relacionado. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu valor. Então, independente do que o outro pensa, do que o outro fala, eu não vou deixar aquilo denegrir a minha própria imagem. É a sua opinião. Tudo bem, eu respeito. Mas eu sei que eu não sou isso. E isso faz com que a gente... Por isso que, assim, quando a gente fala sobre desenvolver uma relação boa com você, se você não tiver uma boa autoestima, se o seu amor próprio não estiver fortalecido, como você vai fazer por alguém aquilo que você não tem com você? Então, você não vai conseguir sustentar. Só que aí que está o ponto, doutora. Como isso? Tipo assim, vamos supor que alguém que não tem, por causa que é fácil eu virar para alguém e falar tenha amor próprio.
Você tá entendendo? Mas onde que é essa virada de chave? Como que o cara consegue adquirir isso? O que é isso de fato? Isso se desenvolve? Ou, por exemplo, vai ter pessoas que nunca vão ter também, de repente? Todo mundo tem autoestima. Só que umas pessoas têm autoestima mais elevada, outros têm autoestima baixa. O que influencia na nossa autoestima? De fato, as nossas experiências. Se você, vamos pegar lá uma criança, se você é uma criança que cresce sendo reforçado, filha, você consegue, filha, você é linda, filha, você pode, filha, tá lindo seu desenho, filha, você consegue, ok? Como que está sendo fortalecida a autoestima? Tá boa? Ela está crescendo segura, porque, poxa, eu tenho sentido, eu tenho estímulo, então logo eu vou prosseguir. Agora, do outro, o contrário. Não faz isso, não pode. Nossa, você não faz nada certo. Tudo que você põe a mão dá errado. Eu já falei, isso não é para você, para de mexer com isso, para de fazer isso. Nem se envolve com isso, porque isso não é para você, não. Você não tem capacidade, só ir além do que você pode fazer. Como que essa criança vai crescer? Insegura. Aí, isso por quê? Dentro de casa, família é a base. Família, não tem como. Se dentro de casa você não for reforçado, não tiver esse estímulo, isso é o que vai se tornar a estrutura da sua personalidade. Mas vamos lá então, vamos dificultar um pouquinho mais. Ok, a criança cresceu lá, num lar difícil, sem estímulo, com pais que brigavam, enfim, numa dinâmica familiar complicada. E, enfim, teve todo um contexto aí familiar complicado. Não é, eu vou piorar a situação. Uhum. Não é bom de aparência, não é bom de... Exatamente, não é Porque, bom. entendeu? Porque, tipo assim, o que a gente tem que ver, que é o que você está falando dessa questão das experiências, tem as respostas da vida sobre a pessoa também. Você tá entendendo? Porque, tipo assim, Sim. vamos supor, minha autoestima tá ok, mas eu chego num grupo de 10 pessoas e 10 pessoas falam que eu não sou bonito. E aí, a minha opinião sobre mim mesmo resiste a toda, entendeu? A toda essa opinião externa? Existe a realidade? Não, não existe. Nossa, calma aí. Por Tá isso todo que eu mundo errado. reforcei. O contexto familiar, a base vai ser o quê? A família. Por isso que para a gente entender o nosso comportamento, entender o nosso hoje, a gente tem que entender como foi, como que eu fui criada, que estrutura que me foi proporcionada, para saber, para poder entender o meu comportamento. Por isso que terapia, a gente volta lá no passado, a gente quer entender como foi a infância, a sua adolescência, se você foi estimulado ou não, porque isso é o que vai começar a fortalecer as suas crenças. Então tem a ver muito com a infância. Tem, total, porque tudo que a gente vive vem da nossa infância. Todo comportamento que a gente vai ter, ele se moldou ao longo da vida. Então, eu preciso entender como que esse comportamento foi instalado. Para depois a gente trabalhar o quê? Toda essa mudança sistêmica, o quê? Cognitiva. Fazer com que você entenda, ó, você age assim, porque ao longo da sua vida você não foi estimulado. De fato, você não tinha como ter uma atitude diferente, porque você era reprimido, era censurado sobre tudo que você fazia, enfim, não tinha estímulo. Todo mundo dizia que você não tinha uma boa aparência, você não era o mais querido nem o popular dos seus amigos. Logo, eu vou o quê? Eu vou me isolando. Eu vou me isolando. Por quê? Eu não me sinto aceito. Sou pobre, não tinha recursos. Mas é isso que eu quero te perguntar. É possível que a pessoa se aceite, ainda que as evidências externas dela sejam contrárias? Não, é pior que essa pergunta minha é séria mesmo. Marcão, você é gato, Marcão. Você é gato, não, você é inteligente, mas o que eu tô... você é fotógrafo. Eu não é maravilhoso, cara. Não, mas eu não tô se deixe trazendo... influenciar, Marcão. Não mas eu não tô ele, trazendo, tá? tipo assim, eu não tô trazendo só eu no caso. Eu tô pensando até em Sim. amigos e em outras pessoas. Porque, Essa é boa, essa é boa também. Do amigo é legal. Você entendeu? Tipo assim, que tudo diga o contrário. Seja contrário. Exatamente. A pessoa consegue chegar num estado vamos supor, basta aquilo que ela pensa sobre ela mesma? Não, só com terapia. Aí não tem jeito. Por quê? Você vai precisar de um bom profissional para te conduzir nesse processo, para te fazer entender. Porque assim, vamos lá, você vai ter convívio com quem? Com familiares, com os amigos, mas o teu comportamento não vai mudar. E você tendo um profissional, um psicólogo ali, buscando um acompanhamento psicológico, você vai começar a entender pensamento. A gente só muda o comportamento quando eu entendo. Quando eu mudo a minha mentalidade. Então, o que o profissional vai precisar? Ele vai precisar de todo um repertório comportamental, de toda a tua história.
Por isso que terapia, a gente fala, não é uma coisa simples, não durar, fiquei um mês na terapia, pronto. Não é um mês. Tem pacientes que estão comigo aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? De acordo com as mudanças da vida, enfim, a gente vai mudando. Só que nesse caso específico, essa pessoa veio acompanhada de todo um contexto aí que, assim, não tinha reforço positivo nenhum para estimular ela a avançar ou a crescer. Muito pelo contrário. Se quando criança ela tinha todos esses estímulos negativos, quando adolescente pode ter... Aí a gente coloca no sentido de ter aquela revolta, ser aquele adolescente mais rebelde. Por quê? A fase mais difícil é a adolescência. Porque você está fazendo essa transição da infância e está indo para a fase adulta. Então, é o famoso aborrecente, né? Porque é a fase mais difícil essa adolescência, porque você está no meio desses dois polos. E aí você está formando a tua personalidade, você está aplicando todos os conceitos, tudo que você absorveu na tua infância, o que você vai querer levar para a sua fase adulta, que tipo de adulto você vai se formar. Então, nesse processo, é só com terapia. Porque o profissional, ele vai te conduzir nesse processo para quê? Para você conseguir ressignificar as suas experiências. Não é porque você viveu, cresceu nesse meio, que a sua vida vai ser assim agora. E a TCC, que é a abordagem que eu trabalho, ela é considerada uma terapia breve. Por quê? O foco dela é isso. O meu papel como terapeuta é fazer com que você se torne seu próprio terapeuta. Para você desenvolver os seus manejos ali, desenvolver a sua inteligência emocional, para você conseguir lidar e pensar sobre isso. Então, é muito nesse papel de reflexão. Só que você só vai mudar o seu comportamento se mudar o teu pensamento. Sim, porque é engraçado, eu nunca tinha pensado isso, mas a religião também tem um pouco a ver com isso. Porque às vezes, por exemplo, o cara acredita em Deus que vai acontecer uma coisa, mas as evidências que ele tá vivendo são completamente outras, mano. Exatamente. Ligado? Tipo, e aí fica aquela coisa que vamos supor, a vida é tipo a vida de Jó lá, né? Que a crença dele e a fé dele tá falando uma coisa, mas o que ele tá vivendo tá dizendo outra. E aí uma coisa legal de falar, com autoconhecimento, o que a gente faz? E eu gosto de falar sobre isso, por quê? O que a gente junta aqui? Eu sou psicóloga, mas sou cristã. Cresci num lar cristão a minha vida inteira, tudo. Só que eu tenho esse embasamento que faz parte de um dos meus valores pessoais de vida. Só que, por outro lado, eu tenho todo um embasamento científico também que faz com que eu utilize a minha inteligência emocional sobre as minhas questões emocionais. Entende? Então, imagina a gente fazendo a junção disso. Aí você aplica a ciência com a fé. A gente vive de fato melhor. Porque eu estou cuidando do meu espírito, cuido do meu corpo, mas eu também cuido da minha mente. Então, eu não vou deixar brecha nenhuma aí. Para quê? Para aquilo causar um estrago dentro de mim. Eu tinha uma pergunta no começo e na verdade, eu estou indo conforme a gente está conversando, mas eu vou ainda continuar nessa de conforme a gente tá Pode voltar, vamos lá. Vocês falaram bastante do amor próprio e de amor próprio, para mim, eu acho que é um problema, assim, quando principalmente no mundo atual e até na psicologia, assim, a maioria dos psicólogos que eu conheço, amigos ou terapeutas que eu conversei, assim, isso do amor próprio para mim é um problema. Por quê? Porque teologicamente, para mim, a gente foge daquilo de amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não, é amar como Jesus amou, abrir mão de si mesmo para o outro. Não que eu não seja um ser inteiro, assim, que eu não me entenda e que eu tô me excluindo das coisas. Não é isso, mas eu sei quem eu sou e eu abro mão de algumas coisas pelo outro. E aí eu queria ouvir de você, assim, uma psicóloga cristã, como lidar com isso, assim, porque eu vejo o amor próprio talvez como um problema, porque as pessoas usam isso do amor próprio para sair fazendo mal para todo mundo por aí. Muito boa a sua colocação, Vinícius, e isso é algo que é muito comum na clínica, tá? Com os atendimentos. Vamos lá, é uma linha muito tênue que vai separar o meu amor próprio do egocentrismo, certo? Porque no sentido que você está falando, o que é amor próprio? É olhar para mim. Só que é uma linha muito tênue que vai separar eu olhar para mim e ignorar o outro também. Não, eu estou fazendo por mim, porque eu mereço, porque eu preciso. Pô, mas o carinha lá tá precisando mais que você. Será que você não pode deixar de fazer por você para fazer pelo outro? Isso é amadurecimento, tá?
Por isso que eu falo, a linha que separa isso é muito tênue. Hoje, no mundo que a gente vive, é muito essa geração do eu. Só que eu falo que isso já vai muito mais para esse egocentrismo. Eu posso, eu mereço, é para mim, eu tenho que ter, tudo para mim. Tá, mas se eu faço isso, eu não pratico a empatia. Por isso que eu falo da importância da gente desenvolver essa relação saudável. Você conhecer os seus valores. Quais são os valores do Vinícius? O que de fato é importante? O que norteia a tua vida? Sabe, entender os teus princípios, os teus valores, as tuas crenças. Porque quanto mais seguro você ficar de você, e aí a gente pode colocar, vamos colocar que a tua fé é um dos seus valores. Logo, tudo que você for fazer, você vai ser norteado pela tua fé. Então, o que você vai levar em consideração? A compaixão, a bondade, que estão relacionados à tua fé, a dividir, a pensar no próximo. Então, essa linha, ela é tênue mesmo, tá? Isso aí é um exercício mesmo e não é simples, não. Isso daí é um exercício que requer mesmo treino ali de pensar, de falar sobre isso, para desenvolver isso, porque eu posso cuidar de mim, só que eu preciso estabelecer um limite nessa relação para que esse cuidado comigo não implica no meu amor próprio e não implica na relação que eu tenho no amor com o outro, na minha empatia. Então, quanto mais eu me conheço, por isso que autoconhecimento, eu falo que muda a nossa relação com a gente mesmo. Porque quanto mais eu tenho clareza de quem eu sou, de como eu reajo, de quais são as minhas emoções, do que eu tenho que fazer, melhor eu vou me posicionar. E quanto mais eu me conheço, eu reconheço, e o processo de autoconhecimento, ele tem muita relação com a mudança. Por quê? Eu me aceito, eu sei quem eu sou, mas eu sei no que eu preciso mudar e no que eu preciso estar melhor também. Então, é um paradoxo isso. Tá, Jorge, você fala que você se aceita, mas como se você se aceita, você tem que mudar. É exatamente essa relação, porque eu tenho que ser melhor. Não, e essa discussão, ela tá bem presente na sociedade hoje, Sim. que é o tal desse se aceite, né? Isso. Por exemplo, a galera, sei lá, o cara posta ele com 300 quilos e, tipo, se aceite. Você é obeso, mas peraí, você é... Como é que é o esquema? Tipo, é porque você é daquele jeito ou é porque você não se cuida? Ou, sabe, tipo, bem... Uhum. Tá muito em alta essa discussão hoje, né? Sim, isso aqui rende muito para a gente falar, e eu vivo todo dia isso na clínica. Essa questão aí do Marco, do Vinícius colocou, é exatamente sobre isso também, porque eu me aceito, então isso fortalece o meu amor próprio. Se fortalece o meu amor próprio, fortalece a minha autoestima. Percebe que uma coisa está ligada na outra. E aí o que pode virar? Começa a virar já a arrogância, porque eu tenho que me aceitar, né? Eu tenho que fazer por mim, porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então, logo, eu não vou esperar nada de ninguém. O que você pensa também não me importa. E não é por aí, porque aí a gente já começa a se distanciar da nossa essência. Eu falo, qual que é a nossa essência? Essa questionamento do Vinícius foi bem interessante, porque amar ao próximo como a mim mesmo parece uma coisa simples, mas é muito complexo. Tipo assim, é muito aberto essa discussão, exatamente, né? Porque se eu nem tenho a ideia de quem eu sou direito, como é que eu posso ter uma ideia de como é que eu amo a mim mesmo? E para amar o próximo, tipo assim, ficou uma lacuna enorme aí. Exatamente. A gente precisava de um comentário bíblico de Jesus comentando falando o que ele sobre isso, né? Dando um embasamento. Porque, mano, ficou, tipo assim, muito em aberto. O grande problema para mim disso são as outras pessoas não aceitarem algumas coisas. Por exemplo, eu falo assim, gente, eu me conheço, eu posso fazer isso pela pessoa, não tem problema nenhum, isso não fere meu ego, isso não tem problema. Não, mas tem, tá louco? Ninguém faz isso daí não, cara, isso daí vai fazer mal para você. Não, gente, não tá fazendo mal para mim, fique em paz. Não, tem que fazer sim, tem que fazer mal para outra pessoa, tem que sofrer. Calma. E é comum a gente ver isso, só que isso está relacionado com a verdade das outras pessoas. E quando que a gente começa a se blindar, Vinícius? Quando eu sei da minha verdade, do que eu carrego aqui dentro. Por isso que quanto mais clareza a gente tem sobre isso, a gente consegue se posicionar melhor. Você vai discutir com uma pessoa dessa? Não vale a pena. Ela é tão certa de que você tem que fazer isso, de que você tem que se vingar, de que você tem que fazer o outro sentir o que você sentiu, enfim. Que essa é a verdade dela. Então, tem momentos que é aquela frase, né, clichê. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Ter paz, né? Exatamente, mas vale a nossa paz, porque eu sei da verdade que eu carrego. Eu sei qual é o meu posicionamento. Só que você está num momento de vida que você não vai entender o que eu estou te dizendo. Então, a gente vai discutir, você vai querer me convencer de que a tua verdade é única e absoluta, e eu sei que não, que eu posso ter uma outra atitude.
Só que ao invés de ficar aqui tentando te explicar o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Pronto, estou bem comigo mesmo, que é o mais importante. E só para ser crente agora, desculpa, Zé, que você ia falar, só para ser gospel agora, cara, quanto mais a gente se conhece e aceita o amor de Deus sobre a gente, assim, cara, eu não mereço nada, Deus me ama do jeito que eu sou, assim, e me faz melhorar a cada dia, assim, cada dia que faz me entender ser o que eu sou e que eu posso fazer pelos outros e por mim. Então, é no amor de Deus, assim, o parâmetro que tá sobre nós. Exato. E o que a gente está trazendo? Essa é a nossa essência. Aqui a gente está falando de uma roda bíblica, né? Aqui todos nós somos cristãos. Qual que é a nossa essência? A minha essência é Jesus, que me faz vencedor sobre todas as coisas, que nele eu posso todas as coisas. Então, quando a gente tem clareza da nossa essência, a gente se posiciona de modo muito mais assertivo. Ô, glória! Glória, eu ia até defender a ortodoxia cristã aqui no meio desses hereges aí que vocês estavam nesse papo aí, mas aí o Vinícius já deu uma consertada já ficou mais light aí. E aí, Jorge, eu vou aproveitar para falar uma outra questão, para te ouvir sobre isso, sobre maturidade. Porque é uma coisa que a gente escuta muito hoje em dia, que a gente ouve falar demais, mas que eu percebo que é algo que está tão distante, algo tão longe. Principalmente quando a gente observa aqui, né? Eu olho para o lado, 3 caras aqui que já passaram Já passou dos 30 já, Vinícius, também? Ô, minha cara, mano, respeita. Desculpa então, cara. Então, só dois que passaram dos 30 e um que ainda não chegou lá. Tomei vacina sábado agora, cara. Mas, e aí, essa questão da maturidade sempre aparece, assim. Como é que funciona essa questão? O que é isso? Como é que a gente lida com essas questões e essas cobranças de maturidade? Normalmente a maturidade, ela está muito associada à idade, né? Porque a pessoa só vai se tornar maduro quando for mais velho, não tem maturidade ainda. Então lascou, que eu sou o mais velho dos 3 e o mais imaturo. Mas assim, isso é um erro, porque não está. Oi, pode falar, Marco. Existe maturidade ou é só uma questão social, assim, tipo... Não, porque existe. Porque quem diz que eu sou maduro não é eu, né? São as pessoas, né? Mas você se sente maduro? Não. Eu sempre cito o exemplo de um amigo meu que ele falou assim pra mim um dia, né? O cara trabalhava comigo uma época e ele falou assim, cara, eu tô com medo, vou ter que começar na reunião do meu filho, cara. E eu só faço besteira. Aí eu vou na reunião do meu filho agora, vou ter que ser sério lá e não vai dar. Aí eu falava assim pra ele, mano, você tem quase 40 anos, né, mano? Vamos fazer as coisas sérias aí. Ele, você acha que um dia você vai mudar assim sua cabeça, do nada. Cheguei, agora eu tenho 35, mudei. Ô, palhação, para de contar nossas experiências pessoal aqui, rapaz. Nunca mais te conto nada, cara. Seu traíra. Você, Zeca, por acaso, que faz? É um traíra, cara. Isso é traíra, Qualquer Jorge. semelhança é mera coincidência, né? Deixa ele comigo. Mas fala aí, doutor, existe a maturidade? Então, não, existe. Existe. Falar sobre maturidade, a maturidade ela é um estado mesmo que vai de acordo. Hoje está muito relacionado, a gente fala maturidade associa a idade, mas não é a idade. E sim, de fato, as experiências que a gente tem. Tem pessoa que a gente vê que tem aquele posicionamento, nossa, ela tem uma conduta assim, a postura, né, a maneira dela encarar a vida, enfim, os problemas. Isso é maturidade. Porque a maturidade é o nosso estado, é a maneira com que a gente vai lidar com as situações que a gente vai enfrentar ao longo da vida. Tem pessoas que têm maturidade, tem pessoas que não vão ter. Por quê? E está relacionado também à maneira com que a gente leva a vida, com as experiências que a gente tem. Vamos lá, se você é um exemplo prático, um adolescente que criou ali com pai e mãe tendo tudo, um adulto que ainda está ali com 50 anos morando com o pai, com a mãe, tendo tudo, de uma certa forma está numa zona de conforto. Entende? Vai, por que você tá rindo? Ó a cara do Vinícius. Zoeira. Não, eu também não moro com... Sabe qual que é o meu problema, minha cara que eu fiz? Minha mãe tá ouvindo essas coisas aqui, cara. O Vinícius tá com uma cara de triste, cara. E, cara, se tem alguém... Se tem alguém que é a psicóloga do Vinícius, é a mãe dele, cara. A mãe dele é genial.
Muito boa. E ao mesmo tempo, ó, que pode ser uma pessoa na mesma situação que desenvolva maturidade. Então, isso está muito ligado a cada pessoa. Não tem como eu definir, vai definir uma idade, vai definir um tempo, vai definir um contexto. Não, isso está muito ligado a cada pessoa. Então, falar sobre maturidade. Maturidade vai ser um momento na vida que a gente vai se tornar mais reflexivo ali sobre as nossas ações, sobre como eu tenho que me portar. Ou posso ser maduro, mas levando a vida de um jeito descontraído ainda. Então, é muito estereotipado essa questão da maturidade, né? O que é ser maduro? Maduro é você saber resolver os seus problemas, é administrar os seus conflitos, é ter as suas responsabilidades, ter suas contas ali, ter seus boletos, arcar com as suas contas. Tudo isso está relacionado à maturidade. E não aquele jeito que muitas vezes, tem que ser maduro, uma postura. Enfim. Durma com isso, mundo. Maturidade aqui, pai. Vem, chama, nego. Eu não sei como que... Vai perguntar, Marco? Desculpa. Pode falar, pô. Quiser falar, pode falar. Doutor, não sei como está o tempo, então eu vou aproveitar para fazer a pergunta que eu queria fazer no começo, aí, quando vocês começaram a falar do sexo e dos traumas das pessoas. A gente vive num tempo de bastante discussão sobre LGBTQIA+, né? E não sei se em algum momento já atendeu, se atende pessoas assim com esses problemas, e é um assunto que envolve bastante a religião, principalmente hoje em dia. Parece que o oposto, o conflito é com a religião, hoje em dia, dos gays e de tudo mais. Eu queria que você falasse, a gente já falou para a pessoa lidar com o sexo e algumas coisas, mas envolve coisas a mais como pecado ou não, e coisas que estão na Bíblia ali. E eu queria que você falasse como aconselhar uma pessoa a sair ou não do armário, a viver o que ela quer e o que ela sente dentro dela, mas ao mesmo tempo conflitante com a palavra de Deus. Como que a gente pode aconselhar essa pessoa, como que essa pessoa pode viver, e também com os pastores das igrejas, como que a gente aconselha um pastor de uma igreja que tem membros assim lá, que puder dar uma visão geral, assim, envolvendo todo mundo, pai, mãe, a pessoa, o pastor? Uhum. Isso é um assunto bem polêmico, tá? E é um assunto bem delicado. Eu tenho alguns pacientes nessa situação, e inclusive de pais cristãos, que gera toda essa dinâmica, essa problemática no contexto familiar. E o que acontece? Quando a gente fala dessa questão do homossexualismo, tem relações de fato genéticas mesmo, que estão relacionadas ali à maneira como a pessoa se vê, como ela se enxerga. E a gente está falando sobre a orientação sexual. E aí a gente também pode falar que hoje, com os valores que o mundo tem, o que isso é? Isso é, de uma certa forma, estimulado. Porque a gente fala sobre ideologia de gênero, a gente fala sobre, você tem que ser feliz, e aí até entra a autoaceitação, né? Você tem que se aceitar como você é, e não ficar tentando agradar a sociedade, agradar as pessoas. E claro que isso deturpa os valores, distorce. E em muitos casos, isso daí também tem muita relação com a maneira com que essa criança foi criada, com que ela foi gerada. Então, são vários fatores, aí é multifatorial, que de fato vai interferir nessa questão em ser homossexual ou não, na orientação que eu vou ter ou não. E aí, como que a igreja vai abordar isso? Um pastor vai censurar ou vai acolher? Então, tem que ter muita sabedoria, tem que ter muito tato para lidar com isso hoje, porque não é só questão religiosa. Não é só chegar ali, mostrar na palavra e falar, isso não é algo que agrada a Deus, isso é contrário à doutrina, isso é contrário à religião. Não é só falar sobre isso. Mas é, de fato, entender o que levou aquela pessoa a ter aquele comportamento, enfim, sobre a própria orientação. E aí tem questões que são genéticas mesmo, tem questões que são relacionadas à família, à criação, o modo que foi gerado. Então, tudo isso vai influenciar. Então, não é uma questão só que define isso. São várias questões que precisam ser abordadas, e inclusive com a própria família. Eu tenho atendimentos, eu faço atendimentos que tem que atender o adolescente, a criança, e logo eu tenho que trabalhar essas questões também com o pai, com a mãe. Por quê? A terapia,
Ali é um caminho, só que isso se estende também. Se o pai e a mãe não tiverem atitudes que sejam coerentes com o que a gente está tratando ali na terapia, não vai adiantar o tratamento. E aí é importante falar sobre isso, porque está muito relacionado e está sendo cada vez mais reforçado essa questão do quê? Da autoaceitação, né? Você tem que se aceitar como você é. Ah, eu sou assim, então eu vou me aceitar e quem gostar de mim, quem quiser, vai ter que conviver comigo desse jeito. Eu sempre falo assim que a pergunta não é se é pecado ou não, é como que a gente lidar. Exatamente. Então, assim, tem que saber acolher. Você acolher não significa ali dentro de uma igreja que você está concordando. Você saber falar, saber se posicionar, tudo isso envolve esse tratamento, essa abordagem com essa pessoa, porque senão a gente afasta. E o que a gente precisa? Acolher. Se a gente quer cuidar, se a gente quer tratar daquela vida ali, você vai ter que acolher. Isso não significa que você está ali sendo conivente com a atitude, com o comportamento que ela está tendo. Só que para muitas pessoas e pastores, às vezes isso dentro da igreja, já é o comportamento. Não posso, porque vão achar que eu estou incentivando, que eu estou apoiando, então não quero nem muito envolvimento. Isso acaba afastando, né? Sem dúvida, tem muita coisa. Eu queria até falar ainda sobre questão de relacionamento, de amor e tal, mas não vai dar tempo. E aí nós vamos ter que entrar e precisar de um outro Roda Bíblica para falar só sobre essa marca uma Roda questão. Bíblica com a Georgia por semana. Terapia tá muito cara. Não, cara. vamos fazer a Roda Bíblica da terapia. Vamos fazer aqui, ó. Cada semana a gente faz um tema. Fazer os resenhas, né? Porque se você fosse para falar de homossexualidade aqui, dava para falar 1 hora sobre isso, né? Tipo, rende muito, tem muita coisa para falar. Desde de como a pessoa se reconhece, até de como a igreja lida e até a gente entrar em questões teológicas aqui, tipo, Exatamente. Questão de disciplina, então, tipo assim, se fosse pra gente falar mesmo, te dá para falar 2 horas sobre isso, né? Nossa, muito. Tem muito assunto para falar, gente, sobre isso. É um tema que, assim, tem muita coisa para a gente abordar, que vai além de um ambiente terapêutico, que vai além de teologia, né, tudo, mas tudo vai se complementar. Porque só para levantar uma polêmica aqui, se eu fosse pastor de uma igreja, eu ia manter o homossexual nas atividades ministeriais igual todos os outros, porque eu tirar ele das atividades ministeriais... Eu tô dizendo que o pecado dele é diferente da de todo mundo. Então, tipo assim, se for pra gente discutir isso aqui, vai longe. Eu achei que você tinha esquecido a história de ser cancelado, mas pelo jeito não, cara. O Marco quer mesmo ser cancelado ainda. Não, ele quer ser cancelado dos dois lados, né? Porque primeiro diz que é pecado, segundo diz que aceita. Aí lá. Não, porque pecado para mim. Mas eu entendo o Marco. Sim. Pecado é natureza. Tem muita coisa pra gente falar, Marco. Tem um pastor eu não sei se é da Hillsong, que foi tirado da igreja por causa disso, né? Acho que ele manteve um cara lá no grupo de louvor, não sei qual que é, mas tem uma história mais ou menos assim, né? Tem a história do Eugene Peterson também, que teve uma época que a galera pegou no pé dele. Pegou no pé dele, porque ele também disse que ele mantinha a galera fazendo as coisas lá. Então tem muita coisa para discutir sobre isso, né? Sim. Tem muito. Tem livro também, conta inclusive de pastores com esse tipo de experiência também, pessoal, né? Desses desejos e tudo mais. É um tema que dá muito pano para manga, mas como o pessoal comenta aí, os jovens, vocês não estão preparados para esse assunto ainda. Então nós vamos deixar isso para outra hora. Vocês vão se preparar para isso. Vocês ainda não estão prontos para conversar sobre isso. Jorge, isso mesmo. Jorge, obrigado, viu, pelo carinho. Imagina, gente. Conversa. Obrigada a vocês. Mas, Jorge, é muito bom, hein? Obrigado, viu? Foi show de bola. Gente, eu que agradeço mesmo. Obrigada pelo convite. Um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Então, quando quiserem aí, ó, pode chamar. Vamos fazer uma roda bíblica terapêutica aqui, ó. A gente faz... Boa. Já tem mais uma ideia aí para mais um programa semanal aí. Vocês que estão com tempo livre mesmo, não estão fazendo nada, não estão trabalhando muito, vamos botar mais um programa. Mais um quadro. Quem sabe naquela ideia do resenha lá que eu falei, já pega e já grava um monte. Pode ser. Aí, ó. Sem dúvida. Rapaziada, obrigado, viu? Obrigado, Marco, pela participação aí também. Obrigado, Vinícius, pelo carinho. Tamo junto. Você que nos acompanha até agora, já dá ali o like no vídeo, curtir,
pode comentar, manda suas opiniões ali no vídeo também, as suas observações sobre tudo aquilo que a gente conversou. Você ia falar, Vini? É o suficiente. Não, eu ia falar que tá muito fácil pra galera, né? A galera não vai pagar terapia, tá ouvindo a gente aqui, então investe na gente. Coloca lá a sugestão dos temas, né, e tal. Exatamente. Em vez de gastar aí ó, com R$ 400 de terapia por mês, dá 50 aqui no Roda Bíblica que fica tudo certo. Ó, mas você tem uma terapeuta aqui, né? Não pode ser assim, né? Desculpa. Pessoal, Tá querendo te derrubar. Gente, o Roda Bíblica tá precisando de patrocínio para voltar pro estúdio, hein? Patrocinadores, se compadeçam desse projeto. Eu falei pro Vinícius que o Vinícius que é bom nisso, pra gente reservar um momento para ele passar as ofertas, mas ele não quer, cara, assumir essa responsabilidade aí. Não é, cara? Aí fica difícil para nós, olha lá. Não aprendeu nada lá. Nada. E a gente ainda não quer só para nós, não. Quem tem, coloca. Quem não tem, tira. Oh, glória. Que essa sacolinha nunca cheguei aqui na minha janelinha. Não vou pegar mesmo. Meteu a teologia da libertação. Meteu a teologia da libertação aí, Zé. Deixa ele. Zé. Meteu a teologia da libertação aí pra encerrar. Os caras vão criticar ele pra caramba lá nos vídeos. Deixa ele. Bom. A ideia é clara, se você não tem nada, você pega. Aí você fala, agora você tem? Tem, então coloca de novo. Boa, belíssimo golpe. Boa. Gente, obrigado pelo carinho, foi muito bacana dividir esse momento com vocês. Um abraço e semana que vem nós estamos de volta com mais um Roda Bíblica. Até lá. Tchau. Foi.